que comportamento tem a ver com negociação, Mel? Eu quero compartilhar um artigo, um artigo que vai falar um pouco como as emoções, né? Como as emoções elas interferem nas negociações. E quando eu falo de emoção, e é algo que eu falo muito dentro desse método Reset, é quando você entende que não adianta você mudar o seu comportamento se você não entende como as suas emoções trabalham nele. E mais do que isso, da onde elas foram geradas. Então, nesse artigo, é um artigo que foi escrito com o intuito de mostrar um exercício feito, né, na Universidade de Harvard, e onde ela nos demonstra a que ponto as pessoas podem chegar no comportamento dentro de uma mesa de negociação. Então imagina que os alunos eles se colocam em pares, né? E cada dupla recebe um relatório financeiro diferente de um acordo fictício, né? Complicado entre um fornecedor e um cliente. Então eles são informados, esses alunos, de que as duas partes assinaram um contrato detalhado há 8 meses, mas agora eles estão divergindo sobre vários temas. E o que torna a simulação interessante, neste caso, não são os detalhes do caso, mas as instruções altamente confidenciais fornecidas a um dos membros de cada dupla antes do início do exercício. Essas instruções elas eram assim: por favor, comece a negociação demonstrando irritação. Então, um dos membros, ele tinha essa instrução e a outra parte não sabia. Então, essa instrução dizia: vocês devem demonstrá-la durante pelo menos 10 minutos, né? Os primeiros 10 minutos. Então, esse membro, ele tinha essa instrução e ele já começava, né? Com essa instrução dentro da negociação. Então as instruções, elas forneciam dicas específicas para manifestar irritação. E como que eram essas dicas, né? Então ela dizia assim: olha, quando você estiver lá negociando, interrompa a outra parte, chamando-a de injusta, né? Ou nada razoável, responsabilize-a pessoalmente pela divergência, levante a voz. Essas eram, né, as instruções. Era distribuída as partes por locais diferentes do prédio para que os alunos não viessem a ver como os demais estão se comportando. E aqui eu quero chamar a atenção que imagina que numa simulação você consegue perceber, mesmo que seja de forma fictícia, é tão forte quando um pensamento, uma sugestão é dada ao pensamento, que as pessoas conseguem viver aquele papel. E às vezes você está dentro de uma negociação e não percebe isso, que a outra parte ela está te sugerindo coisas que estão te levando a pensar e sentir o que vai te levar a um comportamento errado. Então, eles sacudiam o dedo diante do rosto do colega, eles andavam de um lado para o outro, mostrando que eles estavam impacientes, né? E nunca aconteceu de um exercício, né, se transformar num confronto físico, mas chegou muito perto disso. Você vê que mesmo diante de uma simulação, eles conseguiam, com a sugestão que esse professor dava, eles conseguiam aceitar de tal maneira que você via a habilidade deles de viver aquele papel. E às vezes isso está acontecendo na tua vida real. Você está recebendo sugestões do teu fornecedor de que você não está tendo como cliente, você não está fazendo um bom pagamento, ou você é cliente e você está vendo que o seu fornecedor não está te fornecendo ao mesmo nível que você está efetuando o pagamento e você não está percebendo isso. E isso é em tudo na nossa vida. O tempo todo nós estamos negociando com os nossos familiares,
com o nosso síndico, com o nosso relacionamento, com o nosso marido. E aqui ele dizia que alguns negociadores que não receberam as instruções, alunos que não receberam essas instruções confidenciais, eles reagiam tentando acalmar a irritação do outro. Você vê que, mesmo eles sabendo que era um exercício, eles tomavam uma atitude, um comportamento como se aquilo fosse verdade. E isso acontece todo o tempo na nossa vida. Então existiam pessoas que, mesmo sabendo que era um exercício, não continham a irritação. Ao mesmo tempo que era um exercício, eles conseguiam de forma extraordinária, né, responder emocionalmente de uma forma muito intensa. Quando eles voltavam para a sala de aula, 30 minutos depois, sempre havia um aluno ou alunos que ainda estavam gritando com os outros e balançando a cabeça e mostrando a descrença naquela situação que foi proposta para eles. E esse é o poder da sugestão. Diante de um exercício dentro de uma universidade, nós conseguimos ver o poder da sugestão quando ela é dada à mente humana. E mesmo eles sabendo que era simplesmente um exercício, eles acatavam e viviam aquilo como se fosse real. E se sabe que até 20 anos atrás, poucos pesquisadores se preocupavam com o papel das emoções nas negociações. Como os sentimentos poderiam, nesse caso, influenciar a forma como as pessoas superam conflitos. Como é que elas chegam a um acordo e como é que elas criam valor ao negociar com a outra parte. E os acadêmicos da negociação focavam basicamente em estratégia e táticas, principalmente nas formas como os interlocutores identificavam e consideravam alternativas. Então, nesse caso, eles usavam moedas de troca e executavam a coreografia de propostas e contrapropostas. A compreensão científica da negociação, ela também é um aspecto muito importante da natureza transacional na solução satisfatória do acordo. Como obter mais recursos ou lucrar mais no processo. Quando os especialistas eles começaram a analisar os efeitos psicológicos nas negociações, eles focavam em estado de ânimo difuso e não definido, como por exemplo, se os negociadores se sentiam de forma geral positivos ou negativos e como isso afetava o seu comportamento. E na última década, pesquisadores começaram a examinar como emoções específicas como raiva, tristeza, decepção, ansiedade, inveja, empolgação e pesar poderiam afetar o comportamento de negociadores. Eles estudaram as diferenças entre o que acontece quando as pessoas simplesmente sentem essas emoções e quando elas também as demonstram para outra parte por meio de palavras ou ações. Quando as negociações são menos transacionais e envolvem interlocutores com relacionamento de longo prazo, entender o papel das emoções é ainda mais importante que na realização de um acordo completamente transacional. Esse novo ramo da pesquisa tem se mostrado extremamente útil. Todos nós somos capazes de controlar a forma como expressamos nossas emoções, mas estratégias específicas podem nos ajudar a melhorar muito esse quesito. Nós também controlamos até que ponto expressar nossos sentimentos e, novamente, há caminhos específicos para disfarçar ou enfatizar uma demonstração de emoção, se isso for vantajoso. Pesquisas mostram, por exemplo, que sentir ou demonstrar ansiedade leva a um resultado de negociação insatisfatória e, por isso, ao intermediar um acordo, as pessoas com predisposição à ansiedade podem adotar certas medidas
tanto para limitar seu nervosismo, como para torná-lo menos evidente à outra parte. E o mesmo conceito vale para as outras emoções. Então, é isso, pessoal. Eu quero trazer para vocês, né, o conhecimento que vai levar vocês a um outro nível de desenvolvimento. Nos treinamentos comportamentais, eu compartilho estratégias para que você possa administrar muito mais as suas emoções, que as pessoas realmente elas conseguem numa negociação. E isso te coloca numa mesa de vantagem. A emoção que mais costuma aparecer antes do início do processo, durante os estágios iniciais, é a ansiedade. Então, nós somos mais predispostos a demonstrar irritação ou empolgação no calor das discussões. Você tem controle disso? E a decepção, e a tristeza, e o pesar, eles costumam aparecer mais nos estágios finais. Como você controla isso? Então, usando o método Reset-se, eu trago para vocês essa maneira de como vocês podem controlar isso nas negociações e trazer mais resultados para vocês. Vocês não estão negociando com uma pessoa racional. Você está negociando com as emoções dela o tempo todo. E isso vai interferir na maneira como você se comporta. Então, é isso. Eu quero te convidar a fazer parte de um grupo de treinamento comportamental com foco em negócios, usando o método Reset-se, esse método que tem transformado a vida de dezenas de mulheres, de dezenas de famílias que são impactadas por essas vidas transformadas. Eu quero te convidar a clicar no link que você vai ter disponível e conhecer esse método que vai te levar a um outro nível de vida, de satisfação, de benefícios e de resultados, e que vai sim não só impactar a sua vida, como das pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que vão estar diante de ti, e que se você não tiver controle sobre essas emoções, você vai colocar tudo a perder. Então é isso, pessoal. Eu sou a Mel, eu sou treinadora comportamental, eu tenho um método revelado por Deus, eu tenho uma prescrição que faz exatamente uma cirurgia na sua mente. E essa cirurgia, ela não leva 10, 15 e nem quanto menos 30 anos. Em uma única sessão, você tem resultados incríveis, comprovados por dezenas de pessoas. Eu quero te convidar a resetar sua mente. Um abraço e até o próximo áudio.